E aí, galerinha do nono ano, estamos aqui para mais uma aula online, uma aula de artes comigo, professor Eduardo Henrique. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam em casa. E para iniciar nossa aula, como sempre, a gente traz aquela mensagenzinha. Então a mensagem de hoje diz o seguinte: está proibido abandonar seus sonhos, não importa quantas vezes caia. Levante-se. E é com esse pensamento que a gente deve seguir a nossa vida. Devemos pensar que tudo vai dar certo em algum momento. E não importa quantas vezes a gente cai, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Não podemos esquecer que uma força maior nos conduz para este momento. E que a gente pode errar, mas a gente aprenda com esses erros, que a gente possa se levantar e fazer com que esse erro seja uma aprendizagem até chegar um momento em que consigamos conquistar com veracidade o nosso sonho. Certo? Então, este é o pensamento que eu trago para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos iniciar nossa aula. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. Não vamos deixar de lado esses sonhos. Não vamos cair por causa de uma pandemia. A gente vai continuar mais desse sistema que estamos neste ensino remoto. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. O que eu trago hoje para vocês é um tema: vários olhares artísticos, a dança. Quantas vezes a gente já falou sobre dança, hein? Mas dessa vez a gente vai trazer uma perspectiva diferente, viu? E para casa a ficha 32. E aí eu começo a nossa aula com uma perguntinha básica: quantas obras de arte, pinturas, vocês já viram que trazem como tema a dança? Será que você já viram alguma obra de arte que ela tem alguma influência com a dança? Ou que ela pegou algum momento da dança ou algum estilo de dança? Lembrando que a gente já conversou um pouquinho sobre esses estilos. Não lembram? Então vamos iniciar, vamos voltar no tempo e vamos lá para cerca é, do período da pré-história. Vocês lembram que na pré-história a gente tinha umas pinturas que eram feitas nas paredes das cavernas? Como era o nome dessa pintura, hein? Pintura rupestre. Isso mesmo. Então a dança ela já começava a ter as suas formas de pintura ali, neste período da pré-história, dessas manifestações. Então vemos o quanto a dança é antiga neste exato momento. E elas tinham. Toda dança ela tem uma representação, pode ser ela de forma teatral ou entretenimento coletivo. E aqui na pré-história a gente já começa a achar alguns momentos que essas pinturas eram retratadas, registravam esses seres humanos dançando em uns eventos importantes. Poderia ser o nascimento de uma pessoa ou o casamento, né, para eles. É, e outros eventos que a gente pode ter tido no decorrer da história, como casamento, colheita, funerais ou rituais religiosos. E na pré-história a gente possui principalmente questões de rituais. Mas, em meio geral, todos os aspectos de dança de quadro eles podem registrar esses momentos de dança. E aí a gente vai hoje conhecer um pouco de algumas obras, um pouco de alguns pintores que trazem dentro das suas pinturas aspectos de dança e diferentes períodos. Vamos começar com essa pintura. O que a gente consegue observar nesta pintura? A gente observa uma sala de aula de dança. E qual é o tipo de dança que está aí no meio deste quadro? A gente tem parece aparentemente várias bailarinas. A gente pode observar uma pessoa que está aqui, ó, como se fosse o coreógrafo ou pessoa responsável, né, pela direção do espetáculo. Temos algumas pessoas aqui no fundo, né, conversando, algo do tipo. E temos essas meninas que estão, algumas delas descalças, outras com sapatilhas e fazendo todas essas posturas de balé. Ó. Então, como se chama essa composição? Como se chama esse quadro? Se chama A
aula de dança, que faz parte das obras-primas do pintor impressionista. A gente consegue perceber por esse traço da sua pintura. Edgar Degas, que inclui uma série de pinturas com o mesmo tema. Então, ele gostava muito dessa questão de pintar bailarina. Ele tem cerca de 2.000 obras e mais da metade dos seus óleos, pastéis e esculturas trata-se de jovens bailarinas de um corpo de balé que existia, que era o Balé da Ópera de Paris. Neste ano de 1870, Degas pintou obsessivamente, né, cenas de bailarinas enquanto elas estavam no palco durante uma apresentação, nos ensaios, em alguns momentos de descanso. E ele faz, né, um semicírculo. Essa obra é um semicírculo. A gente pode perceber isso pelas como as bailarinas estão em volta do professor, que no caso é essa figura que está aqui no centro. O rosto da jovem expressa seu estado de concentração. A gente consegue ver, né, todos eles muito concentrados naquilo que o coreógrafo está falando. E temos aqui, principalmente ela aqui, que a gente consegue observar bem a sua expressão. E as demais aproveitam para descansar ou treinar um pouco dos passos. E onde é que vocês estão vendo esse treino? Aqui atrás, ó. Aqui atrás a gente observa algumas como se fosse descansando. Elas estão sentadas, elas estão fazendo algum tipo de exercício. Elas usam as faixas bem vivas no pescoço. Vocês podem perceber aqui. E é interessante mostrar, né, a ilusão de profundidade que ele dá a este quadro e principalmente como essas colunas de mármore estão e essas pessoas que estão aqui atrás conversando. Mas quem é Edgar Degas, né? Hilaire Germain Edgar Degas, ou conhecido como Edgar Degas. Ele nasceu em Paris em 19 de junho de 1834 e morreu em Paris em 27 de setembro de 1917. Foi um pintor, gravurista, escultor, fotógrafo francês. É conhecido sobretudo com uma visão particular no mundo do balé, como a gente já conversou sobre isso, sabendo captar mais belos e sutis cenários. E ainda é conhecida pelos cérebros pastéis e como dos fundadores do impressionismo. Muitos de seus trabalhos conservam-se hoje no museu na cidade de Paris, onde o artista nasceu e faleceu. Então a gente tem várias obras dele, entre eles também tem outros artistas que desenham que também são bastante conhecidos. E a gente vai conhecer agora uma outra obra de dança. Isso aqui a gente já viu, que é mais ou menos no ano de 1870. Então vamos conhecer de uma outra época. Esse já em 1393, a gente vai falar um pouquinho sobre este quadro, mas antes a gente vai analisar o que é que tem nesse quadro aqui. A gente tem algumas pessoas, creio eu, que estejam dançando aqui pelo meio. Temos plateias que estão aplaudindo, outras conversando. Temos algumas pessoas tocando aqui em cima e outros conversando também aqui na lateral. Se chama Baile dos Ardentes, ou Baile dos Selvagens, ou também chamado Baile de Homens Ardentes. Foi um baile de máscara, a gente pode perceber isso só pelo que a gente encontra no rosto das pessoas. Que tem meio com a cor alaranjada nos rostos. E aí Carlos VI da França esteve presente em uma dança com 5 membros da nobreza francesa. Os 4 dançarinos foram mortos em um incêndio causado por uma tocha trazida por um espectador, o irmão do rei, o Luís, o duque. Carlos e outro bailarino, o nobre cavaleiro Orge, sobreviveram. O baile foi uma série de eventos destinados para entreter o jovem rei, que no verão anterior tinha sofrido um ataque de insanidade. O evento minou a confiança em sua capacidade de governar. E aí a gente tem aqui um pouquinho, né, falando sobre isso, sobre a indignação do povo que forçou o rei e seu irmão, que foi um cronista contemporâneo, acusou-se de tentativa de feitiçaria e ofereceu penitência pelo evento.
Muito triste, né? E agora a gente tem aqui um outro quadro, esse de Sandro Botticelli, perdão, Botticelli, onde ele tem algumas pessoas que estão aqui em cena, mas eu gostaria que vocês dessem ênfase a essas três pessoas aqui. A gente vai já já pro resumo. Essas três pessoas aqui que estão de mãos dadas, que estão com um vestido meio transparente, e elas parecem que estão executando algum tipo de dança. E essa é uma das obras mais famosas do Botticelli, que é a Primavera, de 1998, e é uma das pinturas mais faladas, né, em controvérsia do mundo. Alguns críticos dizem que essas pessoas aqui, essas três mulheres, elas estavam dançando neste momento, né? E ela vai falar um pouquinho sobre a idealização do amor neoplatônico. E vamos conhecer um pouquinho do Sandro Botticelli. Ele nasceu em 1º de março de 1445 e morreu em 17 de maio de 1510. Foi um pintor italiano, assim como um dos seus irmãos havia te dado o apelido de Botticelli, que significa em italiano pequeno túnel. E aí esse nome pegou. Ele se caracteriza pela sua pintura, entre eles vários, e ele busca sempre trazer o aspecto, como por exemplo em outra obra da cultura grego, né? Trazendo sempre personagens da cultura grega. Então a gente tem vários elementos que compõem a cultura grega aqui, elementos como Cupido, que está aqui em cima, como outros personagens que também estão descritos aqui, certo? Mais uma obra que trata esse mundo dos bailes, né? Agora de dança. E aqui a gente tem várias pessoas que estão dançando neste determinado momento, alguns sentados, mas temos pessoas aqui dançando como se fosse um baile. Então o nome dessa obra se chama O Baile de Moulin de la Galette. Acho que é assim que se fala. É uma pintura impressionista também do francês Pierre-Auguste Renoir, consagrado como marco da pintura impressionista. Esse quadro foi pintado em Paris e essa pintura ela mostra muito essa questão da dança, né? Ela foi exibida pela primeira vez no Salon em 1877 na Exposição dos Impressionistas. Ainda que no rosto de cada um de seus amigos apareça na imagem como Cubano Cardenas, à esquerda dançando com a moça e Frank Lagme, Robert, George, sentados na mesa com a intenção de não era captar a vivacidade e a atmosfera alegre desta popular dança no jardim no bairro. E aí a gente tem várias pessoas dançando e o estudo da multidão em movimentos, a inclusão dessa luminosidade meio que natural e artificial ao mesmo tempo, e outros efeitos foram concretizados através dessas pinceladas e capta algumas críticas negativas desse seu tempo até a atualidade. Para finalizar, mas não podemos deixar, a gente observa também uma obra de Pablo Picasso que se chama A Dança. Essa composição é conhecida por três dançarinas, a gente pode perceber aqui, ó, uma, duas, três, que possivelmente essa daí seja uma das pinturas mais famosas que possa existir. Na época, o pintor passava por uma série de crise conjugal com sua esposa russa, a Olga, e nessa composição ele buscava, ele parecia se vingar das mulheres, deformando-as na anatomia, né? A gente pode perceber como a anatomia, como o corpo delas, ele está fazendo de uma forma assim bem estranha. E aí a gente pode observar essa pintura dessa pessoa que está aí no meio, que lembra também um pouco da crucificação de Jesus Cristo, lembrando que a cruz a gente tem um aspecto de que ela era reta assim, né? Mas tem alguns estudos que dizem que ela tinha um pouco das mãos levantadas para diagonais. Ao fundo à direita observa-se um perfil de um homem meio primitivo, próximo à silhueta marrom. E o personagem à esquerda representa o rosto horrendo, com a cabeça quase tocando a parede. Olha o rosto dessa mulher, de como está. E para quem não encontrou onde está esse homem, que vem falando bem aqui, ó. Você pode perceber essa imagem preta, lembra-se bastante o rosto de um homem.
o corpo, né? Como se fosse o corpo, uma mão aqui de um homem, bem atrás dessa bonequinha marrom. E aí é uma das obras do Pablo Picasso. Então, gente, para finalizar, para compor esse momento, deixo a atividade para vocês da página da ficha, perdão, 32 do livro de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam pesquisar mais e mais obras que envolvem esse mundo da dança. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês. Continuem se cuidando. Até a próxima aula. Aguardo vocês, hein? Tchau, tchau.